sou a Jéssica. Eu sou a Carol Rocha. Eu sou a Roberta Camargo. E nós somos o Imagina Juntas! Que lindo esse momento! A Roberta de 2018 tá gritando. 5 anos. 5 anos de podcast que a gente completou, que a gente começou no comecinho de novembro de 2017. Então, Rô, a nossa história já tem meia década. Gente, Meu como Deus se sentir do velho? céu. Fala Sim. meia década. Meia década. Falou década, eu já acho que eu estou velha. Não, já tô passando mal. E, gente, quem vocês eram há meia década, cara? Então, Olha isso. vamos lá. Quem era a gente? Eu não Deus. tinha pintado meu cabelo. Eu tinha uma criança de 2 anos. Tinha acabado de separar. Publicitária. Trabalhando, me ferrando. Num novo namoro. Depois de ter separado. A casa, assim, uma zona. Eu lembro muito que a minha casa era muito zoneada nessa época. Que eu não tinha tempo pra nada. Também não tinha nem como pagar uma diarista. Uber, luxo. Eu lembro muito de, tipo, Uber ser uma coisa que era assim, que a gente pagava pra ir gravar e eu achava assim, cara, vou ter que dar uma segurada no resto por causa desse. Sabe assim? A gente dividiu o Uber, né? E a gente Uber do metrô até o rolê pra gravar, né? Isso. Exatamente. Então, eu lembro muito desses. Gente! Eu era uma lascada, gente, há meia década. Meu Deus! Ó, eu saía da Brasilândia pra ir trabalhar, no Ibirapuera. 2 horas. Nossa! Um rolê. Tinha formado? Eu tava pra formar na faculdade. Nossa, gente. Você era universitária ainda. Uma lascada, escrevendo TCC no ônibus. Oh, meu Deus, a amiga. pequena Roberta. O Uber não era nem um luxo, não era nem uma realidade. Não era algo possível. Meu nome era sujo já nessa época, então eu não tinha nem cartão de crédito. E aí, então, éramos outras mulheres. Você já conhecia o Neco? Já conheci o Neco. Mas era ficante, namorado? A gente tava namorando. Foi a tour do hospital, veio aí? A tour do hospital foi logo que a gente se conheceu, né? Foi como a gente começou a namorar, na verdade, porque o Neco quebrou o braço. E aí, essa história eu meus arquivos do Instagram. Eu já contei a história 1000 vezes, Sim. mas o que aconteceu foi, ele quebrou o braço, me ligou, a gente estava apenas ficando, porque ele não conhecia ninguém para poder acompanhar ele no hospital. Eu fui, e aí a enfermeira, muito sábia do que estava acontecendo, encosta na parede, cruza os braços, olha para mim, um homem quase desmaiando com o braço solto, aponta para mim e para ele assim e fala: vocês são o quê um do outro? Nossa! ela sentiu, né? Essa mulher, ela é assim, uma diva que inspira. Porque ela ainda por cima deu uma nele falando assim: tava fazendo crossfit. Eu fico em casa vendo Netflix. Isso nunca aconteceu comigo. Gente, ela era perfeita. Mas era isso, eu estava, né, namorando, trabalhando em agência. Consegui trabalhar em freela, né, pra poder fazer o que eu queria fazer da vida. E aí, nesse meio tempo ainda, eu, né, fui pedindo em casamento. E aí, falei, mais dívida. E aí, lá fomos nós, embarcando nessa grande aventura. Amiga, você casou em 2018 ou 19? Foi 19. Tudo. Foi 19 que eu casei. Foi um dos poucos momentos que eu reuni todos os meus amigos pré-pandemia. Porque daí a gente entrou na pandemia, muita gente... Eu vi assim, né? 2 anos depois. Ó, eu queria só fazer um parênteses, que dia 15 de dezembro de 2017 eu estava tomando um corote na calçada da faculdade. Perfeita. Com a legenda: acabou o bebê. A Beli Belinha. A nossa Beli Belinha. Essa correu pra Beli Belinha andar. Quem não conhece a Roberta era uma Imaginer, né, amiga? Eu era uma Imaginer, ainda sou. Mas exato. a gente cruzou uma linha muito louca, porque eu fui de ouvinte pra produtora. E aí depois voltei pra ser mix e ouvindo Imagina. E é isso aí. Sim. E cá estou eu hoje em dia. Nossa isso. amiga, E né? nossa convidada, a nossa jornalista, a nossa dona e proprietária do Simplão. Eu mesma, Fazendo menina. colunas por toda a internet, entendeu? Trabalhando aí com Emicida. Então, assim, é uma mulher, né, que... Olha, se teve alguém que levantou voo nesses últimos 5 anos aí... Gente. Foi a Rô. Verdade. E a gente queria muito trazer a Rô de volta. Agora, como nossa convidada, né? Dessa nova temporada que é só das mulheres. Pra gente falar um pouco de 2023.
A Rô tem um trabalho muito legal, pra quem não conhece, tem que conhecer. Tá lá no Instagram dela, que ela sempre abre umas caixinhas para as pessoas contarem coisas, tipo assim, que deu certo na comunidade dela, né? Da galera que se formou em volta da comunidade Simplão. Rô, eu acho tão especial. Você lembra como foi a ideia de fazer isso? Foi no meio da pandemia, porque o Simplão nasceu disso, né? A gente fugia. Eu fugia muito de notícia na época de pandemia. Porque você via qualquer plantão da Globo, já dava desespero. Era Gatilho, ansiedade, né? gatilho. E aí, o que eles passavam usualmente no jornal todos os dias era o aumento de número de casos, o número de mortes e, tipo, em que pé a gente tava com a vacinação. E aí, no meio disso, a política ia acontecendo, a vida ia acontecendo. Então, eu noticiava a galera ao longo da semana. E eu falava, cara, a gente precisa de um respiro. A gente precisa de um respiro. Preciso ver alguma coisa boa que tá acontecendo. Aí, eu abri uma primeira caixinha. Eu fui até olhar, foi tipo abril, maio de 2020. Nossa, foi bem no Sua início, notícia né? boa da semana. Aí a galera, tipo, consegui fazer atividade física na sala 2 vezes. Nossa, fiz você. E eram coisas pequenas, mas que transformavam, assim, porque a gente não tava conseguindo olhar pra absolutamente nada de bom naquele período. E não dá pra romantizar o período horroroso que a gente viveu. Mas a gente conseguiu, de alguma forma, lidar aquilo, com tudo aquilo, né? E aí, pra mim, até hoje, é um combustível, assim. Eu olho, a galera me manda. Eu adoro quando você faz, por isso que eu puxei, porque eu acho muito importante. Feliz, porque tem gente que eu acompanhei namoro nascendo na pandemia, que agora a galera tá morando junto. Sim. Quais são os mais legais que você já recebeu, assim? Tem umas 2 semanas que uma menina me contou que tava grávida. E não era algo assumido ainda nas redes. E bate emoção. Ai, eu fiquei arrepiada. Eu também. Aí, assim, como eu não identifico quem são as pessoas, a galera sente que a gente tem intimidade pra falar. Então é tipo, sei lá, pedi a mina que eu gosto em namoro. Fui pedindo casamento, me formei na faculdade. Ou, sei lá, tirei 7 numa prova que eu achei que eu ia tirar 3. Nossa, uma mina me contou que reencontrou o pai depois de 16 anos. E aí eles tiveram um momento em família. Que foi bom. Foi bom. Nossa, Falei que legal. Assim, eu tava nervosa pra qual caminho essa história ia levar. Foi Que bom! Foi bom. E tem Nossa. gente que manda assim... Oi, tô esperando a caixinha porque eu preciso contar uma coisa. Então, eu acho muito legal, porque assim, legal. Eu às vezes, durante a pandemia, eu tive esse momento de ter muita ansiedade com notícias. E tinha um lado meu que é muito controladora, então eu queria ver tudo e saber de tudo e saber como que tá e o que aconteceu do outro lado, isso que. Sabe quando a TV fica o dia inteiro ligada, assim? Sim. E vendo notícia e passando. E aí, falando com o meu terapeuta, ele falou, tipo assim... Vamos dar uma cortada. Você tá sendo altamente influenciada por isso. Não tá te fazendo bem. E eu tinha que fazer lista de pequenas coisas que foram boas, entendeu? Então, era um trabalho realmente terapêutico. A minha ansiedade é muito paralisante. Então, quando eu ficava tensa com o negócio da pandemia e tal, e tendo a criança, essa coisa toda, eu ficava paralisada de fazer o básico do dia, lavar uma louça. Sim. Porque você fica realmente paralisado com a tristeza e com a ansiedade. Você perde propósito pra fazer até as mínimas coisas do seu coisas, dia, né? o pentear o cabelo, escovar o dente, o tomar banho, que é o que a depressão faz também. Mas a ansiedade paralisante faz exatamente E é isso. desesperador. E eu não tinha escolha. Porque Então... eu trabalhava na época na Alma Preta. E aí eu passei de falar de crimes horríveis de racismo, que continuaram acontecendo, pra falar por que a população preta morria mais e por que a gente Deus. não tinha... E gente, eu nunca esqueço que isso foi uma parada que eu falei, cara, aqui eu preciso parar, não dá mais. A gente tinha vamos pensar na manchete de 500 mil de mortos. Nossa. Meu Deus. Não, mentira, era 100 mil mortos. Cara, eu travei. E era tipo, faltava 2 semanas ainda. Não existia esse número. Mas a gente sabia que existia. Nossa, não. Que horror. Dali eu falei, gente, eu não tenho mais saúde mental, eu não consigo. Aí eu fui pra óbvio, se foi ótimo. Você se masturba quantas vezes ao dia na pandemia? É isso, Rotina sabe? de skincare na pandemia. É. E é isso
aí, vamos. Nossa, tipo, vamos. como é que a gente flerta agora nesse período, entendeu? É isso, eu fui, tipo, não dava mais. Isso deu pra virar uma chave pra você também, então, né? Super. Mudar o foco do trabalho. A gente continuou fazendo Imagina, tentando muito, assim, trazer um pouco de entretenimento. Mas chegou uma hora que a gente não aguentava mais. Foi quando a gente trouxe o Doug e falou assim, vamos falar de saúde mental. Porque a gente tá assim... A gente tá precisando, porque por mais que a gente fuja do assunto, é muito delicado. Porque quando você foge, parece que você tá ignorando. Que a gente tinha esse medo também. Tipo assim, bom, agora vamos começar a chamar a gente de alienado. Porque, sei lá, a gente quer jogar stop no podcast, sabe? Mas, voltando pras notícias boas, pra gente não mergulhar. Boa. É isso, amiga. Obrigada. E aí a galera começou a mandar, tô vacinando. Aí comecei a fazer contagem regressiva. Gente. Melhor momento. Quando eu vacinei, eu fiz um Reels. Tá. Eu também. Chegando no postinho daquele Chorando. jeitão. Ai, foi perfeito. Aí acho que dali a vida começou a dar um... Foi mesmo. Beleza. Pra mim, assim, no dia da minha vacina foi... Eu chorei muito, assim. Eu comecei a chorar na fila mesmo. Fiquei muito emocionada. Fui confundida com uma senhora, porque eu tava com o cabelo platinado e máscara e um jaco da Beyoncé. Aquele jaco... Uma senhorinha pequenininha com casacão, Foram assim. muitos momentos. O segurança Maravilhoso. chegou e falou assim, preferencial. Aí eu virei, ele falou... Aquele vídeo do cara que botou uma... Como é o nome daquele face app da mulher dele? Sim. Já tivemos. Hoje temos 19h50. Já tivemos. Ai, bom demais. Aí tinha uma menina que tava atrás de mim na fila, que aí eu fui sozinha. E aí eu queria uma foto e a gente ficou conversando. Ela, então não sei o que, tchulinho. Esse tempo todo. Eu encontrei um ouvinte também. Então, foi é tudo. muito legal, né? E aí eu acho que deu uma viradona de chave, com certeza. Mas quando o Valentim vacinou pra mim, foi quando eu falei assim: meu Deus, ele não vai morrer. Foi essa a sensação, porque né, ficou meio roleta russa a Covid em criança, né? E, enfim, ninguém. Foi esse ano, né? O quê? Foi esse ano? Foi o começo do ano? Não, foi finalzinho do ano passado? Amiga, pra mim foi 6 anos? janeiro, fevereiro. Na minha cabeça era janeiro também. Acho que foi janeiro, porque eu lembro que teve uma coisa que me chateou muito, que a gente tomou a vacina de julho pra agosto, não foi? Eu tomei em outubro. Porque você é novinha. Mais jovem. Eu lembro que foi de julho pra agosto, a gente, as trintona. E aí, quando começou a chegar novembro, que acho que já tinha segunda dose, alguma coisa assim, tava todo mundo já fazendo festa. E ninguém me chamava porque sabia do Valentim. E aí eu fiquei chateada. Porque eu, por mais que eu tivesse falado que eu não ia por causa do meu filho, eu queria que meus amigos me chamassem. Sim. E aí eu lembro desse momento de chateação. Que eu, tipo assim, gente, eu sei que pra vocês já passou, porque vocês não têm uma criança em casa, mas eu tô vacinada, mas eu ainda tenho o meu filho em casa. E no fim, eu peguei Covid em dezembro mesmo, entendeu? E ele só não pegou porque ele tava com o pai dele, enfim. Aí, tanto que eu passei a virada sem ele, sem ninguém. Por causa disso. Então, eu lembro desse momento de chateação. Então, janeiro, acho que foi quando ele vacinou. E eu lembro que foi, tipo, um alívio geral. Aí já pôde entrar na escola presencial. E aí foi um outro momento, assim. A gente começou a sair de casa, todo mundo, Isso, né? De isso. começar a ter uma vida. Porque por mais que a gente estivesse vivendo com cuidado, com máscara, a gente sabia que não era uma coisa que, vacinou, acabou. A gente tinha cuidados, né, naquele início. Mas era um sentimento inicial, que é o que a Rô falou, de alívio. E eu sinto que durante todo esse ano, a gente viveu com esse sentimento, de 2022, de alívio. Dentro de várias coisas. Sim. E a gente saiu igual bicho de casa. Não, foi simplesmente depois, assim... Estava lá com a minha amiga Evelyn, fazendo uma lista que a gente tava assim, gente, tô muito cansada esse final de ano, eu não consigo mais pensar, não tô animada nem com o meu aniversário e tal. Aí a gente começou a fazer uma lista e aí a gente foi, em média, em 50 shows no ano. Que dá mais ou menos um show por semana. E teve vários que foi 3 no mesmo final de semana. Enfim, que emendou, a gente foi pra Europa. E aí eu falei assim, cara... Eu acho que eu vivi demais. E aí eu tenho percebido essa sensação com os meus outros amigos, até a gente conversando aqui, que foi isso. A gente teve esse momento de muita reclusão e a gente quis ficar em casa pela nossa saúde, né, também. Porque, enfim, várias coisas já estavam rolando. Então, a gente ficou sem fazer nada. E aí, parece que a gente foi ficando bicho enjaulado. Gente, eu na Copa, se o jogo é 4 da tarde, 9 da manhã eu tô assim, abre uma cerveja. Mas mas é Copa. pessoal do grupo? Já
mandando, pessoal. oi, gente, o samba começa às 10 horas. Gente, não tem a menor condição. Então, e essa Copa em dezembro ainda por cima, sabe? Que coisa deliciosa. Não, mas desalinhou muito meus chakras, porque eu já tô cansada. Não, gente, sério, eu fui, e digo mais, esse ano eu fui internada 2 vezes, né? Amiga, que bom que você... Eu tomei antibiótico 5 vezes, cara. A gente tá todo mundo bem agora, né? Tá todo mundo bem, né? Ok, gente, obrigada. Só pra eu ficar tranquila aqui. No comecinho do ano eu fiquei internada 6 dias e depois mais 3. Nesses 6 dias eu tava assim, eu preciso viver. Sim. Qual é o sentido da vida? Minha filha, quando eu fiquei bem... Nick tirou o acesso. E que tirou o sorinho, eu já tava aqui assim, ó. Gente, o samba. Bora. Tudo bom? Gente, eu vou no samba com a minha família, que tem de 15 em 15 dias, o samba lá da Carolina. E é samba de nego véio, a galera reza um Pai Nosso e tal, o samba come. Só que começa às 4 da tarde. Qual que é o esquema? Tem um jogo, então a gente já marca de chegar às 2, você vai tomando uma breja, tal, 4 da tarde, não sei o quê. Cara, da 8 da noite, a galera já tá alucinada, assim, ó, cadê o próximo samba, não sei o quê. E aí, um rolê que começou às 2 da tarde, às vezes ele termina 4 da manhã. Por quê? Não, aí Vamos lá. Precisar. Você viu uma roda de samba inteira que durou ali 4 horas. Você precisa de outra? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Eu acho que depois de tudo que a Não gente deixa viveu, o samba morrer. Entendeu? Não deixa o samba acabar. Gente, É já isso, diria o ditado, o show tem que continuar. E aí eu tô aqui, cara, vamos lá. Vamos. Bora pro after, Então, sim. esse ano, acho que foi um ano que a gente realmente, assim... Inimigas do fim. Intensificou o prazer, porque assim, a gente ficou realmente privado de prazer. Prazer mesmo das coisas, prazer de comida, sabe? Do tipo de comida. De ir num restaurante. Porque teve um momento que eu falei assim, gente, eu não aguento mais nem a minha comida e nem pegar a comida num saco. Sabe? Eu comecei a ter um bode enorme, assim, de sacola de comida e pensar em lixo, sei lá. Todas as piras vieram. Tudo vem Mas junto, eu também já né? não aguentava mais a minha comida e tal. Então eu acho muito prazeroso, de verdade. Eu fico muito feliz de hoje poder ter isso. Que é ir num lugar, sentar, pedir uma comida, comer e alguém lava a louça. Amiga. É uma delícia. Mas sabe um negócio que aconteceu comigo? Eu senti que eu envelheci uns 3 anos, né, na pandemia. E aí eu virei uma senhora. Que eu não era antes uma senhora, né? E aí, o que acontece? Eu não aguento mais fazer um rolê depois. Que eu conseguia antes, emendar um rolê no outro. E aí, isso é horrível pra mim. Você é amiga do fim. Eu sou amiga, eu sou best friend. Ela é aliada. Eu sou aliada do fim. Caraca. Se você falar assim, eu amo quando começa cedo. Eu amo também. Começa Porque cedo. dura mais. Então, Eu também dura amo que mais. começa cedo, porque dura mais. Mas aí, eu gosto de meia-noite já estar na minha cama de banho tomado, tomando um chá e lendo um Meia-noite livro. eu e a Roberta tá assim, e aí? Meia-noite, E aí? já manda um zap. Sabe o que eu fiz esses dias? Ai, vou contar uma tour. Então, a gente tá pronta. Esses dias não, foi esse ano. Fui no carnaval. O dia que eu perdi meu celular. Gente, minha bateria do celular acabou. Um dos 4 carnavais de São Isso, Paulo. dos que eu não tava internada. Fui no bloco, que eu amo. A bateria do meu celular acabou. Eu ia encontrar um amigo, não ia conseguir. Falei, vou ficar sozinha aqui no bloco. É nóis. Fiz amizade com 262 pessoas. Fizeram várias fotos minhas penduradas no poste, não sei o quê. Coisa boa. Tranquilo, Voltando pro normal. metrô, já tava assim, na área. Só eu e meu mundinho existindo, esperando o metrô, pensando, o que eu vou fazer agora? Vi 4 homens conversando e falando, um samba, um samba, um samba. Aí eu olhei pra eles e falei, oi, vocês querem ir num samba? Meu Deus do Aí céu. eram 2 casais, né? Aí eles, a gente tá procurando. Eu falei, pô, tem um samba que eu conheço que é muito legal, beleza, vamos? Aí entrei no metrô com eles. Nisso a gente, meu nome é Roberta, tal. A gente se apresentou. Chegamos pra colar no samba, o samba tinha acabado. Eu falei, mano, não. tem um outro samba que eu conheço, mas aí a gente vai ter que pegar um Uber, não sei o quê, e eu preciso trocar de roupa. Aí eles, não, a gente vai junto. Gente, eu levei os 4 homens. Os 2 casais. Pra que eu sua tinha acabado casa. de conhecer para a minha casa. Amiga. Metemos uns frango na air fryer, tomei um banho, voltamos, todo mundo comeu, a gente tomou uma dose de caralinha e fomos pro samba. Não, a Roberta viveu. Essa viveu. A Roberta tem um apelido no nosso grupo de amigos. Essa viveu. A Roberta tem um apelido no nosso grupo de amigos que eu vou ter que falar aqui, que é Cebolona. Porque ela tem tantas camadas. Essa mulher tem tantas camadas que do nada ela solta uma história assim. Não, do nada. E aí, do nada. esse é o grande ponto. O meu celular, neste tempo todo, estava sem bateria.
Quando eu cheguei Sim. em casa com todas aquelas pessoas que eu tinha acabado de conhecer, cara, tinha chamada de gente que eu nem sei como, mas criou-se uma rede pra que as pessoas me achassem. Sim. Sério, Roberta, você é o orgulho de nós, sagitarianas. Você sabe disso, né? Ela leva o estandarte Sagitário a sério. Leva. E Ela digo leva. mais, levei eles pro samba, larguei eles naquele samba e fui pra outro. Entendi. A vida É é isso. só. É Ainda isso. cheguei em casa, tem stories meu, bem doida, 4 da manhã, ouvindo o Sunday Service. Claro, pra dar só uma baixada na energia. Agora é hora, né? Perfeita. Outro fenômeno que aconteceu aí no ano de 2022 foi o término de muitos casais. Nossa, amiga, você vai tocar nessa... Nossa, Pô, eu tô amiga. aqui no meio tranquila, eu tô suave. É, assim, nossa amiga é casadíssima. Ela é casada. Não, Sou uma mas mulher muito bem casada, graças isso a Deus. mesmo. Aqui não vai rolar, mas aqui, né, Roberta? Aqui, E pra gata. gente que é sagitariana, Nossa né? E não só isso, muita gente, muitos casamentos famosos. Muita gente. Gente, terminou. Gisele Bündchen. E o marido terminou. dela. Shakira. A Shakira. E a gente Entendeu? tem que descobrir que Shakira diminuiu a carreira por causa de Piquet. Não, é sério. Ah, é Gisele sério. Bündchen também, né? A Gisele, obviamente, né? Será que a gente se diminuiu por alguém? Com certeza, amiga. Olha, Spoiler. gente. Spoiler. Spoiler. Olha, A voz gente. narradora, ela se diminuiu. Ela se diminuiu para caber que mais ódio. uma vez, entendeu? E isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, dos términos e tal. De que como durante a pandemia, as relações se transformaram também. Total. Sabe? Sim. A gente se transformou como pessoa. E assim, eu posso afirmar que as duas pessoas que entraram lá numa pandemia, começo de 2020, não eram as mesmas pessoas no começo de 2022. Não eram. Total. Então era um relacionamento que aconteceu que essas pessoas aqui não são mais as mesmas. Essas outras pessoas tinham que realmente voltar a se conhecer, se autoconhecer pra ver se a parada ia dar certo de novo. E assim, foi Spoiler, separação. Não ia. O narrador diz. Foi separação pra cacete, assim. Então, acho que teve um movimento, assim, também disso. Dessa busca aí de quem se é. Busca de prazeres no meio O que que disso. você gosta? O que você gosta? Gente, eu vivi um relacionamento de pandemia, né? Eu namorei acho que 8 meses e a gente se conheceu num samba antes da pandemia começar. No meio da pandemia, a gente criou bolha e falou: beleza, vamos namorar aqui. Era tipo, o que a gente vai fazer hoje? A gente hoje vai ver 2 lives e vamos fazer o especial Paguei live. mexicana. Como assim? Paguei festa. Ai, amiga, isso eu acho um pouco de humilhação. Pô, eu paguei. Nossa. Paguei. Coisa que os amigos estavam fazendo, sabe? Ah, não, aí tá. tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem. Apoiar o trabalho. Mas, Sim. putz, Mas, né? né? eu Apoiar o acho trabalho de baixo pessoas astral. que não estavam trabalhando durante a pandemia, então tá ok, Foi amiga. isso. Mas Suave. lembrei que isso foi combinado, sabe? De casal. Por isso que eu tô Entendeu? falando. Cara, era isso. A gente via 2 lives, aí jogava um dominó. Né, você... Era... Eu até tomei uma água. Eu, como uma mulher casada, encontrei um mundo maravilhoso. Tá vendo? E Podia aí... transar 3 da tarde, ninguém se importava. Amiga, mas era foi gostoso. tudo. Que, tipo, o sexo maravilhoso. 10 de Sim, 10, ok. você tá ali, qualquer hora é hora. Aham. Beleza, nós. Mas aí chega uma hora que a pessoa falava assim: mas como é que você é na vida normal? Sim. E aí a minha cabeça ficava Sim. assim: como é que eu sou? Só vi nos flashbacks de guerra. Meu Deus, e aí... do samba. E eu assim, ó, tchá, tchá, tchá. E aí o simplão começou a crescer. E aí eu ficava, gente, eu não sei que eu sou, quem eu sou. Tumba, acabou a minha cabeça. Eu falei, olha, desculpa, realmente não vai dar. E naquela época, quando eu tava me relacionando, a ideia ali já era casamento, já era... Então, e essa teve aqui é a mãe isso, dos né? meus filhos. A gente pulou muito do coisa de ficar junto com. Você não que seja casada. Esse negócio de ficar Eu tô junto. olhando. Esse negócio de ficar junto com o namorado na pandemia, você viver junto, você pula muitas etapas. Pula. Porque não foi uma coisa assim. Escolhida. Ficou meio coisa de casamento arranjado, entendeu? Foi, tipo, então não a é? gente vai ter que ficar aqui junto. Porque assim. Gente, eu tenho uma questão que é eu não gosto de arrotar na frente dos outros. E eu não gosto que arrotem na minha frente também. E aí, se você tá dentro de um apartamento com uma pessoa 3 dias, você já arrotou na frente da pessoa. E aí, sabe assim, a pessoa arrota na sua frente e você fica assim. Certos Quebrou pra você. encantos. E era Quebrou. esse encanto que eu queria manter. E aí, que a distância permite que a gente mantenha.
E seguir um rumo natural das coisas, Eu virei né? a doida do microgerenciamento do meu único universo, que era a minha casa. Então, assim... Tem que lavar o banheiro. Você vai lavar o banheiro, vou lavar o banheiro. Aí lava o banheiro. Eu falei assim, mas não lavou como se lava o banheiro, né? E aí, só que a louça, não sei o quê, mas... Nossa, essa louça. Demorou. Quem foi que colocou essa louça? Não, aqui? mas eu vou, não sei o quê. Mas tinha horário. Então eu fiquei meio... Amiga, eu sou entendeu? assim, E tá? eu sou assim com a minha casa, entendeu? Eu sou assim Você pode, também. por favor, mexer ali? Aí a pessoa, tá bom. Se não mexer, eu já mexi. Então, exatamente. Então, aí isso também. E assim, se você escolhe casar, você vai para um lugar neutro, onde cada Vocês estão um... construindo. Isso, exatamente. Legal. Mas esse negócio de um vem pra casa do outro, gente... Nossa, é uma logística. Então, daí quando a gente sai agora 2022, a gente tem que, mesmo casado, a gente tem que se redescobrir pra lembrar quem a gente era antes e quem a gente verdade, é né? agora. Exatamente. Amiga, Porque conta tem pra isso gente. também. Conta pra essa aqui, ó. As duas. Agora, conta assim. Então, a gente tem uma coisa que é muito, acho que, diferente de vários casais que eu conheço, que é a gente gosta de passar tempo sozinho. Então, isso tava incomodando muita gente na pandemia, porque a gente queria passar um tempo sozinho, Sim. os dois. Sim. Então, a gente fez o quê? A gente começou a sair sozinho também. E isso foi muito bom. E assim, sair sozinho desde, sei lá, ir almoçar sozinho, entendeu? Até viajar sozinha, que foi o que eu fiz e foi o que ele fez também. A gente passar, assim, 10, 15 dias sem o outro. Sentir saudade é uma delícia. Então, Eu adoro. e aí eu fui tão viciada em viver que eu fui pra Dallas ver a Lady Gaga. E aí eu resolvi no meio do caminho ir pra Austin, que era uma cidade do lado, que era uma cidade mais legal, menos, um pouco mais LGBTQIA mais friendly. Sei lá, não vão apontar uma arma na minha cabeça, parece legal, tudo. E aí nesse meio do caminho deu errado os voos que eu precisava pegar. Eu peguei uma tempestade que não acontecia há 12 anos em Dallas. Fiquei presa no aeroporto, fui parar em Oklahoma, chorei no aeroporto de Oklahoma sozinha. E depois disso que eu fui pra Lady Gaga, fui pra Austin, fui parar em Você Oklahoma, foi pra BH. eu emendei com o BH na mesma mala. Eu não troquei a mala. Ah, você levou mesmo? O Neco me encontrou no aeroporto pra almoçar e pegar umas calcinhas pra dar pra lavar. Né? Meu marido é mó otário, ele lava minhas calcinhas. Coitado, um beijo, amor. Fui lavar minhas calcinhas, separei umas malas e já fui com a mesma mala, não saí do aeroporto. Amiga, você E eu- nem saiu. Não. E ele foi lá ainda. Foi lá. Dá e um aí beijinho. Foi. Eu cheguei em BH. Eu quero casar. Eu quero casar. Gente, casar é tudo. Eu amo ser, Ó. eu falo assim, eu amo ser casada. Gente, casar é tudo. A gente vai fazer um Bons Momentos de 2023. Isso. Sim. Sabe-se lá Deus como. E aí, o que aconteceu? Fui pra BH emendada com Dallas. Gente, eu jamais farei isso. Eu estou tão viciada em viver. E aí... Bateu o pico da Total. Da vontade de viver mesmo. E aí eu tava tão louca de fuso horário, de coisa, que eu não conseguia pedir meu almoço. Eu não sabia que língua que eu tava, assim, muito... Meu. Gente, meu privilégio, A gente, nossa editora. Sasha Meneghel. Gente, eu não sabia como falava... Não, mentira, eu não sabia o que falar. Eu travei, assim. E aí, chegou em BH, eu fiquei Chegou no seu completamente limite. maluca em BH, com checkmate. Meu Deus, é o sim. checkmate? Eu nunca tomei. Amiga, é uma bebida numa lata. Contém mistério. Porque Tá. assim. Achei que você ia super explicar. E você disse um ingrediente mistério. Tem Contém mate, mistério. limão, gengibre. É tipo É como se fosse um Skol Beats, assim, só que de mate, entendeu? Caraca. E aí Deles. é uma É delícia. tudo. E é deles, é uma delícia. E você vai tomando e aquilo gelado e festa toda hora e não sei o quê. Quando você vê, você está doida. Aí Doida. tá Tá vivendo, exatamente. Saí da Lady Gaga pra ficar doida assistindo o Zeca Pagodinho. Foi incrível. delícia. Com a casetona da Lady suco, Gaga. O suco do viver. Então, Não, isso gente. resume total quanto eu vivi esse ano. Gente, Entendeu? eu vi Matheus Aleluia e MC Naninha. Eu vi MC Naninha de Fio juntas. Entendeu? Exatamente. Eu vi MC Bin Laden e Marisa Monte. Caraca. Você tá entendendo? Gente, eu vi Emicida e Demi Lovato. Sabe? E foi a minha sequência de ouro, tá? Eu saí do Emicida chorando, como sempre choro. E aí entrei e tava Demi ali. Eu, caraca. E é gente, isso. viver. E a chuva caindo. Eu aqui, ó. Sim. Incrível. Sim. Incrível. Você acha que a gente tá dando mais valor a esses momentos 100%, depois da amiga. pandemia, assim? 100%. Porque eu penso na pandemia, eu ainda penso com uma certa mágoa, como se alguém tivesse me ferido. Sabe assim? Eu penso com mágoa, eu tenho mágoa desse período. Sabe o que eu É uma tenho? mágoa sem rosto, assim, sabe? Olha que É coisa muita dor, louca. né? Sabe É. aquela música? Don't stay away for too long. Sabe aquela música? A música de Reels? De fazer Reels? Essa música, todo mundo usava em Reels na época de pandemia. Eu tenho Pavor. Gente, é sério. Tipo então. assim, eu tenho pavor dessa música. Inclusive, assim, se eu ver, eu fico...
Sim, eu acho que tem umas coisas que a gente pegou um bode também. Eu não aguento assim. Gente, e aí eu comecei voltei a estudar na pandemia, tendo aula online todos os dias. Eu juro pra você, eu tenho assim, ojeriza de quando fala que vai fazer alguma coisa de tipo videochamada, sei lá, reunião de videochamada, coisas de videochamada. Fiquei gravando, a gente ficou gravou Imagina, depois eu gravei o Quilute, depois eu gravei 2 temporadas de Papo de Gato. Tipo assim, eu trabalhei muito do computador e com a minha imagem e vídeo e isso. Eu tô, assim, querendo desfazer o escritório. Tipo assim, eu não quero ter o lugar de ter que fazer isso em casa, sabe? Tem aí uma boa coisa que eu sinto que tá acontecendo. Tem várias coisas que eu queria falar de tendências, que eu estou sentindo. Vamos. Mas isso é uma coisa que eu tô sentindo de muita gente que trabalha de casa, que é criador de conteúdo. Porque são pessoas que elas não têm um escritório para ir e tal. E as pessoas estão colocando esse escritório fora de casa. Então, alugando sala comercial, às vezes, com outros amigos, inclusive. Gente que, às vezes, a empresa ajuda, né? Tem uma ajuda de custo ali por trabalhar de casa. E eu sei de gente que tá indo morar fora. E aí, sei lá, eu sei que Portugal tá muito mais fácil para conseguir visto e tal, para ir morar. E a galera tá indo o quê? Morar numa praia em Portugal. Todo mundo junto e aluga lá um escritório pra ficar lá. Eu quero fazer isso ano que vem. Coisa que o Fê Pacheco faz há... Total, há anos. Anos, né? Que ele faz isso de pegar uma casa com uma galera, mas eu tô vendo uma tendência. E uma das coisas que eu quero pra 2023 é trabalhar fora de casa. Nossa, gente, metas. Eu me sinto mal, porque fica eu e Maria Helena o dia inteiro em casa. Não, e aí... Não, eu tenho muita dificuldade até hoje pra me organizar com a rotina de fazer as coisas sozinha, entendeu? Às vezes eu falo assim, gente, eu queria um chefe. Alguém pra me mandar não, aqui. Amiga, sabe? não. Gente, é porque eu fiquei muito tempo sendo CLT, eu acho, sabe? Amiga, eu também, mas assim... Não, mas eu queria, assim, ter um... Eu tô muito exausta de tudo depender só de mim até o meu próprio trabalho, Amiga, sabe? eu queria um assessor pessoal. Isso entendeu? já resolveria, é verdade. Eu troco o chefe pelo assessor pessoal. Alguém Acho fala assim, chique. Ó, Isso. sua agenda tá assim. tem Isso. Boa, era isso que eu precisava. E a pesquisa pro roteiro tá ali. Cara, E se a gente fizer um escritório e contratar uma amiga, pessoa pra vamos fazer isso pra gente? Eu topo. Porque assim, eu tô desesperada por isso. Eu não aguento mais, assim, sabe? Que delícia. Imagina alguém que faz a sua agenda. Ai, tô toda arrepiada. Mas eu sinto Esse que ano muita promete gente... demais. Eu sinto que muita gente voltou a trabalhar presencial, né? Pelo menos da nossa bolha de comunicação e tal. Num formato flexível. Em que é o seguinte, as pessoas vão, sei lá, 2 vezes por semana no trabalho, o resto fica em casa. E esse equilíbrio tá sendo muito mais saudável. Porque as pessoas conseguem ter a parte boa de sair, de ver gente. E a outra parte que é você cuidar da sua casa, conseguir ter tempo pra você. Gente consegue ir na academia nos horários de herdeira. Ai, eu adoro fazer atividade física no horário de herdeira. Eu também. Eu amo. Eu ainda sinto culpa disso e de dormir à tarde. Tenho muita culpa ainda, muita. Mas eu tô tentando me organizar e lidar com este lugar de ainda não... Flexibilidade no seu trabalho, tá tudo certo. Mas eu ainda me sinto vagabunda. Amiga, eu à também, tarde. mas aí às vezes eu vejo os meus... Eu gosto de voltar. Os meus stories chorando no ônibus, aí eu fico, caraca. Exatamente. Não, tá tudo bem, exatamente. eu tô fazendo por mim. Eu lembro sempre de um momento que eu tive, que era o Valentim pequeno. Pequeno amamentava ainda, 9 meses. E aí o Fábio ficava com ele em casa. Aí eu tava trabalhando, tipo assim, Onde eu tava? Nossa, eu tava trabalhando numa empresa que eu tinha que ir 2 vezes por semana pra Campinas. Tá. Além de tudo. Tá tranquilo. Né? Leitão aqui, uma coisa bem lactante, de boa. exatamente. E aí eu lembro um dia que eu fui pra Campinas de manhã. Nossa, eu senti o meu olhar indo longe, assim, ó. Fui pra Campinas de manhã, voltei 7 da noite. E a van parava em Pinheiros. De Pinheiros eu ia para o Alto do Ipiranga ainda. Aí chegava em casa. Aí eu lembro que nesse dia eu demorei muito pra chegar. Então eu também baguncei o horário que o Fábio tinha da rotina dele. Porque ele ficava com o Valentim e tal. E aí na hora que eu cheguei, ele só me deu o Valentim no colo e falou assim: preciso resolver as minhas coisas. E eu lembro de estar com o olho ardendo de cansado. Meu Deus. Sabe que quando você sente tipo uma vibração no corpo meio tremendinho de cansado? E o olho... Porque você não dormiu? E ele só colocou o Valentim no meu colo. E eu lembro de eu rindo assim, ó. Caraca. Meu Deus! Você tá entendendo por que a sua soneca da tarde vale? Então, e aí não bastando, o Valentim ficou pendurado no meu peito 1 hora, né? Meu Deus. E aí eu lembro assim, eu com fome. E aí eu desorganizei o horário do Fábio também. Não tinha comida pronta em casa, porque a gente não tinha ninguém pra ajudar. Era eu e ele, era isso daí. E eu lembro muito desse dia. Às vezes eu tô muito cansada. Aí eu lembro, mas teve aquele dia que eu fui mais cansada.
Sempre lembro desse dia, que é aquela sensação do olho ardendo. O dia que eu fui mais cansada é foda. O corpo vibrando, assim, de cansaço. E ele me entregando o Valentim na hora que eu entrei na porta, assim. Aquele bebezão pesado de 9 meses, aquela bola dura, assim. E depois eu só tirando a bolsa, assim, colocando ele no peito, assim. E assim, olhando, ainda pensando. Eu tenho que tomar banho, não sei o que, não sei o que. Eu tenho que não sei o que, eu não comi, eu não sei o que. E outra coisa, gente, há 7 anos o iFood, essas coisas não era assim. Não era. Você ficar Não pedindo era, comida gente. assim, não era. E assim, não tinha também, sabe? Era no máximo uma pizza. É, exatamente. É a isso pizza ou aí. esfirra, porque tinha umas esfirras lá. E era no máximo isso. E eu lembro, assim, desse dia, eu falo assim... Cara, mas aí tem um outro lugar que eu não posso usar isso como uma comparação também. Não pode. Porque senão eu vou sempre, assim, num lugar muito longe pra comparar com isso, sabe? E se a gente já saiu de uma pandemia diferente, imagina toda essa vida diferente que você teve lá aí atrás. atrás pra agora, assim, né? E uma coisa que eu sinto que fez grande parte do nosso alívio de 2022, pelo menos, né, acho que para todos nós, é a eleição de Lula, né? Vamos falar de coisa boa, de verdade? Porque eu sinto que parece que tirou um caminhão de peso das minhas costas. Já tentou assim. falar de política na internet? Então. Amiga, como que é? Fala aí. No início do ano eu tinha um projeto. Falei, cara, a gente vai falar de eleição, de política até chegar a eleição. Aí eu fiquei internada, mocota, deu tudo errado. Falei que o meu país. Se o Bolsonaro for reeleito, a culpa é minha. Com certeza. Tipo, realmente, se toca. Mas, gente, foi muito duro porque é uma tensão muito grande, né? Antes da gente falar de eleição, a gente tem que falar por que as pessoas não falam de política, por que as pessoas em vários espaços não se sentem pertencentes ali, por que tem gente que não entende o valor do voto, lá. Então, e eu conversava com as pessoas e as pessoas falavam, não vou votar. Não, porque a taxa é X reais. Eu ficava assim, gente. Meu Deus. E aí, foi uma parada que depois do primeiro turno eu entendi que eu não ia conseguir mudar o mundo, mas dentro do meu núcleo ali, na rua da minha mãe, eu ia falar com as pessoas. E tudo que você ia noticiar de política esse ano parecia piada. Então, assim... A gente teve muitos absurdos, de você assim, falar, né? não, isso aqui não acontece... Aconteceu isso aqui. É muito e aí, surreal. como é que você vai, entrevistar, sei lá, um sociólogo pra falar sobre algumas questões? Você fala, então, porque o nosso presidente considerou que... Nossa, é a vergonha. Dá vergonha, né? Amiga, dá. E eu lembro que eu gosto muito de conversar com especialistas, então economistas e tal, cientistas políticos, pra eu ter uma outra perspectiva dessa história. E eu sempre saía triste de qualquer Teve um vídeo que eu fiz que era sobre o resumo da inflação no primeiro semestre. E aí eu comecei a conversa com a economista, Eliane, o nome dela. Aí eu, e aí, como é que foi? Ela, de mal a pior, né? A gente viu o aumento da população de rua, as pessoas não têm o básico, não sei o quê, aumento da fome, aumento do desemprego. Aí eu assim... tá. Aí como é que você faz um vídeo pra falar pras pessoas? Gente, a gente tá na merda... A probabilidade da gente continuar na merda é essa aqui. Alta, é crescente. E, pra gente se recuperar disso, tem que contar pelo menos mais 8 meses, dependendo também da resposta das urnas. Meu Deus. Mas você E aí eu tem que terminava trazer assim. coisa positiva junto, né? Esse foi o simplão de hoje. A gente se encontra aqui semana que vem. Assim, ó, tipo, a população de rua aumentou, as pessoas não têm dinheiro pro básico. Então foi muito duro, assim. Nossa. Eu fiquei muito maluca. Aí do primeiro turno pro segundo, eu falei, cara, quer saber? Vou fazer o que dá. Vamos conversar com o Congresso Nacional. Você sabe o que é? Então vamos lá. Eu fui trazendo as pessoas no amor. Mas assim, gente, é um negócio que suga todas as energias possíveis e imagináveis. Tanto que, no segundo turno, eu não consegui ficar muito feliz. Eu também não fiquei. Eu tava muito tensa. Porque não foi incrível. Foi uma diferença que, tipo, choca. A gente elegeu um Congresso Nacional que diz muito sobre o resultado do nosso segundo turno. Então, querendo ou não, foi um salto de esperança, mas ainda assim a gente tá olhando atento, assim, sabe? Totalmente. A gente tá até resolver hoje. uma coisa nesse tamanho, a gente não vai resolver, né? O bolsonarismo simplesmente não elegendo o Bolsonaro. Não é mais sobre o Bolsonaro, né? Exatamente. Na verdade, é sobre uma direita que tá uma extrema direita, que tá muito furiosa. A gente ainda tem os atos antidemocráticos, está acontecendo ainda. Sim. Não tem reeleição de Bolsonaro, Amiga, não teve golpe, que é
Lula. Eu acho que isso mudou o espírito da parada, assim, sabe? Que é Lula e a partir de janeiro tem a Bolsa Família, chamando Bolsa Família pra galera. Bolsa Família. Reais, e o entendeu? Lula garantiu que no governo dele, todo mundo vai ter um amor. Do nada! Amiga, a gente sempre volta pro amor, É isso. entendeu? Eu tô O Lula pronta pro garantiu. amor. Gente, o Lula garantiu. Ele vai rolar, garantiu. vai E digo rolar. mais, a gente foi melhorar as nossas relações internacionais, porque ele já tem essa inclinação. Exatamente. Vamos rever os nossos direitos trabalhistas, porque isso estava no plano de governo. Sim. Então, a gente se lascou agora com essa pejotização do trabalho, falta de... você ter um suporte mesmo para exercer a sua profissão, independente de qual seja. Qual é a palavra para quando a gente não tem direitos trabalhistas? Tipo, exploração mesmo. Exploração, subvalorização, sabe? É isso. Então, eu acho que a gente tem um cenário também que a população vai ter mais investimento econômico para voltar a consumir. Então, o PIB cresce a partir daí. A gente entende o papel dos auxílios que vão ser dados para a população, que precisa disso para ter o básico de novo. Básico. Gente, o Brasil feliz de novo. O Brasil E feliz de apoio à novo. cultura, né? É. A gente Apoio tem à que falar cultura. cultura. Sim. É. Acho que coisas que são interessantes, assim. Algo que a gente teve foi que as pessoas não tinham mais medo de ser escrota daquele nível, de ser antidemocrática, de ser racista, de ser fascista, de ser nazista. Eles não tinham mais medo porque tinham um representante para isso. Então, acho que apesar deles existirem, com esses novos anos de democracia, de Lula, de um governo de esquerda, que eles comecem a voltar para os seus porões, entendeu? Os seus esgotos. Você quer ser essa pessoa horrível? Seja da porta da sua casa para dentro, porque a gente não pode mudar a pessoa mais. Mas em sociedade, não vai ser mais aceito, não vai mais ser admitido. Então, isso é uma coisa que eu tenho muita esperança de que no governo Lula a gente volta a fazer com que essas pessoas tenham medo de novo. Porque é eles que têm que ter medo. Exatamente. Não é a gente que tem que ter medo de viver ou uma pessoa beijar seu companheiro, sua companheira na rua, ou de usar. A gente tava com medo de usar vermelho, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então a minha esperança é que este cenário que se criou. Comece a se desfazer, porque não é certo, não pode. Viver em democracia não significa isso. E com o representante deles no poder, eles estavam botando as asinhas pra fora, entendeu? E a gente não pode admitir. Em todos os lugares do mundo vai existir ainda, infelizmente, células nazistas. E esses pensamentos, eles vão existir. Só que assim, que exista dentro da cabeça dessa gente imunda, que não exista na sociedade. Eles não podem fazer essas ações, eles não podem ferir as pessoas dessa forma. Acho que é isso. E estava acontecendo, e começou a acontecer de formas muito brutas, e começou a acontecer por questões políticas. E isso eu tenho no meu coração essa esperança que a gente vai conseguir retomar um país democrático de fato e que isso não pode acontecer e que volte a ser inadmissível, entendeu? Tipo, por exemplo, não é admissível um assassinato político como o de Marielle não ter resposta. Então a gente tem que voltar e falar assim, isto daqui não é admissível, né? E voltar a ter essas discussões, sabe? Porque tudo virou tudo uma caixa preta. Mas eu acho que ter... não essas pessoas podres, né? Mas a gente ter uma oposição atenta é super importante agora, começando essa nova gestão do governo, porque a gente fala de política. Esse é o grande lance. Em 2024 a gente vai votar de novo. Sim. Então tá, beleza, vamos escolher o prefeito. Mas a gente tá falando de política em quais espaços? Sim. As pessoas... Eu acho que isso muda um pouco a perspectiva. E tem mais gente com as atenções voltadas pra esse assunto. E isso, cara, transforma 1 milhão de coisas. Eu acho que é muito enriquecedor. Acho que transforma a gente como sociedade mesmo. Se a gente, de fato, começar a trazer política para o dia a dia. E não só política para a eleição. Que é um problema que a gente tem, muito grave. Porque ela tá no dia a dia, né? Porque ela está no dia a dia. Exatamente. E acho que a não podemos chamar de polarização, né? E eu acho que o crescimento dessa ultradireita tentando tirar
A nossa liberdade fez com que pessoas que nunca tinham pensado nisso passassem a pensar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Já nasceu no pós-ditadura, já conhece um outro tipo de Brasil, um Brasil que se vota, um Brasil que já teve Lula, Ana, e era essa Lula e FHC e tal. Então, era jogo político de fato, né? Porque isso existe, né? Mas aí a gente, nos últimos anos, né, começou a realmente perder a democracia. Aí eu acho que isso levantou a red flag aí pra uma galera que nunca tinha pensado, sabe? Só pra gente fechar, uma última coisa, que eu sei que a gente tá aqui. Vamos fazer uma rodada de... Ai, tem uma jornalista, tem uma jornalista. Eu é amo bom demais, que eu tava aqui... Vamos aí, 2 horas de podcast como antigamente. Quando eu tô quietinha é porque eu tô contando tempo. Tá vendo? Eu tô aqui, ó. Eu tô assim, E eu assim, Mas é uma última coisa que eu acho que é importante também a gente falar. Também tem a ver com a gente escolher quem vai nos representar. A gente não tem uma base que representa o nosso país. Exatamente, então, eu ainda acho tem isso, né? É fantástico que o Lula esteja no governo. Mas a gente tem que entender que a gente tá num país que tem maioria preta, maioria mulheres, o que rolou. Né? Então, E não eu acho que representados. também um período, a gente tem esses próximos 4 anos para falar mais sobre política, mas é entender por que um cara preto da quebrada não consegue se candidatar ao Senado. Porque é muito mais trabalhoso, é muito mais custoso. Por que pra gente fazer uma campanha legal para deputado, a gente não tem a verba certa destinada dentro dos partidos? Quem organiza isso? Entendeu? Eu acho que é um período de reflexão pra gente entender como a política no nosso país representa quem nós realmente somos, mas como é que a gente pode fazer parte disso e qual é o papel de cada um dentro dessa construção de democracia. Então, eu acho que vão ser 4 anos importantes para a gente entender os nossos lugares e entender por que a gente ainda não está em determinados espaços, sendo que isso é essencial para que a gente viva em equilíbrio, sabe? Acho que equilíbrio é a resposta para o futuro, assim. Eu penso que se a gente não mudar a história, ela realmente vai se repetindo. E a chance da gente cair em 2026 em um governo que, de alguma forma, aprendeu com o Bolsonaro e vai reproduzir alguns dos seus traços no futuro é bem grande. Então, é importante estar atento e forte. E para saber mais sobre política em 2023, você acesse Simplão. Vocês podem me seguir, entendeu? Acompanhar o Simplão. Mas eu queria fazer rodadinha de notícias boas de 2022. Por Pode? favor. Eu estava esperando este momento. Eu quero isso. Então, vai, Jéssica. 3 notícias boas. A gente faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, acabou. Tá bom. Eu tô olhando muitas coisas sobre conteúdo e tendências, criação de conteúdo para 2023. O que as pessoas vão consumir, o que as pessoas vão ver. E eu tô vendo muita gente falando sobre uma descompressão de conteúdos curtos, que é uma coisa de pessoas que estão cansadas de estar numa timeline onde a dopamina é de 3 segundos, porque você precisa prender a atenção da pessoa por 3 segundos. E com isso, o YouTube, nosso bom, velho, amado YouTube, segue firme e forte. E existe uma tendência de pessoas que começam a criar mais pro YouTube, mas como uma forma de realmente colocar a cabeça em algo mais longo, que você consiga consumir e degustar realmente, assim, uma coisa visual, com calma e com que você aproveite mesmo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito de tendência, de conteúdos longos, o que eu acho maravilhoso, que eu amo. Eu amo assistir coisas longas. Outra coisa também já que estamos falando de redes sociais, eu tô aqui nas redes sociais, algo só vai ser muito grande se o TikTok de sexy. Isso é uma coisa que já rolou em 2022, mas eu acho que a maior prova disso é ver como uma música da Lady Gaga bombou. Gente, essa história. Essa história foi das melhores. Eu sou obcecada nessa história, porque pra mim ela diz como vai ser 2023. Que é a música Bloody Mary, da Lady Gaga, que é do Born This Way, um disco super antigo. Bombou porque uma pessoa fez um edit de uma cena de Wandinha que nem está na série. E a música voltou pro charts, e a música tá bombando. E um monte de coisa. E a música está acelerada. Nem é a música real, de fato. Nossa, que loucura, né? É bizarro. E aí, no Spotify, hoje, se você dá play na música, no fundo aparece a Wandinha dançando. Sim, eu vi que elas colocaram, até quando você vai compartilhar, né? Eles já colocaram é a Wandinha. como um videozinho promo lá. Então, assim, não adianta você achar que algo vai dar certo se o TikTok disser que não vai dar certo. Desculpa, não vai dar. E não adianta querer plantar alguma coisa. Não adianta. Isso vai continuar acontecendo. E digo mais, as pessoas vão se conectar cada vez mais com criadores de conteúdo pequeno, que é uma coisa que a gente sempre, né, amiga? A gente sempre cantou essa
bola de rede social. Mas cada vez mais, porque o TikTok possibilita isso, né? Quanto menos produção, mais as pessoas se conectam com o vídeo e as pessoas estão aceitando menos uma vida em que elas não podem alcançar. Que antes a gente tinha uma coisa de inspiração, hoje é menos inspiração e mais do tipo... Mona, com todo respeito, se você ver esse vídeo, você tá maluca. Exatamente. Então, isso, cada vez menos as pessoas aceitam um lifestyle que não existe. Tem que ter identificação, né? No fim, você tem que ser você. No fim, na real, é isso. Não tem que tentar fazer uma vida, posar pra foto. O Be Real. O Be Real bombou em 2022, que é uma rede... Ai, vamos fazer um Be Real depois? Vamos. Eu fiz o meu ontem no show do quê? Do Harry Styles. O meu tá atrasado, o meu dá pra Caralho. fazer. O meu também tá atrasado. Então, assim, é isso. É uma rede que você posta, você sem filtro, à frente e atrás. Porque Eu amo. isso, pra mim, é uma grande analogia do como a gente lida com rede social. Que é, ninguém tá vendo aqui que tem uma câmera cheia de fio. Ninguém tá vendo o Ariel ali. E o Be Real, ele possibilita mostrar o que existe na frente e atrás das câmeras. E é isso que as pessoas querem ver. Então, pra mim, essas são as... Eu falei 3 coisas? Acho que eu falei 3 coisas, né? Essas são as coisas que eu vejo pro ano que vem e que eu adoro e eu concordo com todas. Então, eu estou feliz com isso. E a sua notícia boa do ano? A minha notícia boa do ano é que... Ai, eu não sei se eu posso contar agora. Então não conta. Mas coisas legais vão acontecer na minha vida. De verdade. De verdade. Vão acontecer. E não é filho, tá? Não é filho, caralho. Talvez alguém- Não pressionem minha amiga. Não é filho, mas outras coisas legais vão acontecer e eu vou realizar um sonho pessoal de vida em 2023. E é isso. Porque, como é um plano de casal, eu não sei se eu posso falar, né? Tem que conversar com o Neco. Exatamente. Mas tem algo, fofoca pela metade, é isso. Mas eu tô muito feliz. Tio, sua notícia boa do ano. Continua ouvindo o Imagina pra Saber. É isso. Primeiro, vou falar uma coisa de tendência que eu quero e que eu vi acontecer nesse ano. Apesar de toda essa nossa loucura de festa e muitas vezes perder a mão com bebida e tal, eu percebo não só no meu núcleo, mas eu tenho percebido também dentro de outros núcleos, que a gente passou a dar valor no exercício. Delícia. Sabe? Gostoso E demais. assim, são muitos amigos meus de muitos núcleos que não se conversam e que tá fazendo exercício e que tá tendo buscando esse estilo de vida. Porque acho que a gente sentiu também, acho que isso também é um rebote de pandemia, sabe? Ter sentido isso, ter sentido essa falta. E agora, acho que muito por causa dessa busca do prazer. Que a gente entrou. Comprei uma esteira na pandemia. Exatamente. Então, assim, isso eu percebo. Agora, do meio do ano pra cá, eu comecei a perceber discussões mais sobre ficar sóbrio. Lembra que você fez até a festinha sober, não sei o quê? Então, é uma tendência da gringa. Então, a e eu acho amiga que Demi fazer... Lovato já lançou isso, Sober Sexy. É verdade. Então, e eu acho que pro ano que vem tem uma tendência da gente ir mais pra prazeres de exercício, de cuidado e tal, e menos só no apoio a álcool e droga, sabe? Então, acho que tem uma tendência a melhorar um pouco esse equilíbrio, assim. A minha boa notícia do ano foi que eu retomei os estudos. Estou fechando um semestre. Ano que vem, 2023, é ano de fazer TCC, ver quais outras matérias que eu ainda tenho pra, né, repor. Porque eu tô tentando, enfim. Tem matérias que eu fiz em 2009, 2010. Então, tem muita coisa que as horas mudaram. Então, tem muita coisa que eu tenho que refazer mesmo. Mas, teoricamente, estou indo para o último ano desta faculdade de psicologia. Virei motorista de verdade esse ano, sabe? Eu também, amiga. Tipo assim, Gente, eu vou virar em 2023, tá? Então, dirigi de verdade. Tipo assim, fiquei com o carro, fiz todas as coisas, acostumei com o carro. Outra coisa que o carro me ajudou é o não beber quando sair. Tá vendo? Porque eu tenho preferido me levar e me buscar de lugares, porque, enfim, eu ainda tenho muita insegurança com Uber. Aconteceu de novo há pouco tempo, lá na Zona Leste, o cara de dia que levou a menina para o motel. Nossa. E ela só conseguiu escapar porque antes dele tomar o celular, ela conseguiu localização e tal. E aí isso cada vez mais tem me deixado... Cada vez mais que eu tenho dirigido, eu tenho me sentido mais segura do que quando eu tô pedindo carro por aplicativo. E nisso, muitas vezes eu vou sair com os meus amigos e eu não bebo. Porque eu tenho a responsabilidade de voltar em segurança. Então, isso tem me ajudado a diminuir também o ritmo da bebida que eu tava, sabe? Então, eu quero continuar dirigindo.
que eu não perca a carta. Quero continuar dirigindo. Santo anjo do céu. Meu zeloso guardador. E eu teve essa boa notícia. Então, um ano que vem pra mim é um ano de muito foco, assim, Eu tenho falado, eu tenho repetido pra mim. Eu me acolho na loucura que foi esse ano. Eu entendo que eu precisava, eu entendo que a gente precisava, eu entendo que foi um momento que a gente realmente queria, assim, tirar os demônios que ficaram, né, desses anos que a gente passou em pandemia. Depois da vitória do Lula, acho que a gente teve mais um gás pra isso. Sim. Mas aí, ano que vem, eu já quero, tipo, me reorganizar financeiramente, socialmente. Depois do carnaval, né? Depois do carnaval, porque eu vou estar em Olinda. Né? Eu também, meu amor. Então, assim, eu acho que é uma questão da gente se reequilibrar de novo em muitas esferas. Vou parar de beber, então, Olinda. Olinda. Então, eu estou guardando tudo que eu puder acumular de, tipo, não beber, porque em Olinda não vou pegar em carro nenhum, meu amor. Então, assim, tem essa janela aí. Mas é isso. E você, Rô? Gente, tendências. Eu não consigo pensar em nada de extraordinário. Eu sinto que agora a gente tá conhecendo as pessoas com um pouquinho mais de afinco, assim. Eu tenho percebido isso, que diferente de, sei lá, março desse ano, tava todo mundo... Beijo na boca. Sim, beijo tava. na orelha. Eu sinto que a gente tá mais tranquilo, assim, mais paciente, sendo generoso com o amor. Então, tendências 2023, fica no ar. O Lula prometeu. O Lula prometeu. Se o Lula prometeu, quem sou eu pra mim é não isso. entrar pras estatísticas? Exatamente. Correto. Eu não vou ser oposição. Exato. Gente, aqui é base de apoio. Exatamente. Gente, a minha notícia boa é uma parada que eu não falei em lugar nenhum. Eu fui pro hospital, eu tava com uma falsa gestação de 22 semanas. O meu útero criou vida própria, e tinha uma massa lá dentro e tal. Então eu passei muito mal. Aí descobrimos a endometriose para além disso. E nada tratava, nenhum médico conseguia resolver. E aí veio a decisão de que eu ia tirar o útero. E aí eu achei uma médica, por indicação da MAC, que, cara, salvou a minha vida. Tipo, eu fui o médico falou, a chance de eu não voltar da cirurgia era de 80%. Nossa. E aí eu fui caraca, eu vou morrer pra... Gente, tô bem, consigo usar as minhas calças de 2 anos atrás, porque eu estou tratada. Eu fiquei muito mal, com muito medo, pensando em todos os meus sonhos, os meus planos, e agora tô bem pra concretizar qualquer coisa, assim, sabe? Eu sou uma mulher que aprendeu a chorar em 2022. É isso, caralho. E eu passei... Eu ia ficar muito triste se você morresse. Você não morreu. Não morri, amiga. Estamos aqui com essa Caralho, notícia. amiga. Deus, nossa. E deu calor. Gente, Ai. Tem muita coisa pra viver. Ai, Vamos meu beber Deus. hoje. Que mané fica sóbrio. gente, é por isso que o meu aniversário vai ser tipo uma festa de 15 anos. Eu vou trocar de roupa Obviamente. 3 vezes, entendeu? Eu tô viva, com Caralho. saúde. Eu acho que no fim Eu tirei as pintinhas que eu tinha feito. Eu acho que no fim de 2022 a gente tava muito grato por ter continuado aqui, sabe? Continuamos acho que é isso. aqui. A morte passou muito perto da gente, de verdade. Né? Infelizmente, quem fica é porque sobreviveu. A gente sobreviveu, a gente lutou contra uma pandemia global e lutou totalmente desamparado, porque a gente não teve nada, né, do governo para nos ajudar. Muito pelo contrário, a gente estava o tempo todo numa situação de risco mesmo. Então, acho que esse foi um ano da gente comemorar mesmo, assim, de que tá aqui, sabe? De sentir vontade de viver, sentir vontade de, sabe? De se cuidar e curtir, beijar na boca e tá Eu com amo. gente, A nossa sabe? linha é correndo todos os dias, levantando peso e levantando o copo. Isso, E é exatamente. isso. Sabe, acho que a gente entrou numa Literalmente, tendência, um sabe? pouco de droga, um pouco de salada. É, exatamente. Real. E a minha esperança, de verdade, assim, pra mim, o discurso do Lula, tudo, é uma coisa que me magoava muito. Saber que, tipo, a gente tá vivendo, passando por tudo isso, mas ainda a gente tem o básico da dignidade. E muita gente não tem. E não tinha previsão de ter, sabe? Então, acho que o que me emociona muito do Lula voltar é de saber que a gente vai ter um líder
que pelo menos pense em quem não tem, o que é o básico da dignidade humana, sabe? Sim. E eu tenho uma criança em casa, e toda vez que eu via eu podendo dar as coisas pro meu filho, eu imaginava todas as outras mães do Brasil que não estão podendo, sabe? Isso me fere demais, assim, desse pensamento. Então, eu acho que a esperança desse novo ano é de que pelo menos o básico vai ser feito para as pessoas, sabe, no nosso país. Então eu tenho muita esperança, assim. A gente tem muita coisa para discutir de política, de representatividade e tal, mas eu pensava muito na fome, né? Amiga, a fome é urgente. A fome é urgente, exatamente. E se continuasse como tava, não ia rolar. Não ia rolar. Mas agora a gente tem isso, sabe? Então tem uma esperança muito grande, assim. Nossa, eu não achei que eu ia chorar hoje. Nem eu, imagina! A Tchulin chorando, Eu gente. chorei tanto ontem, acho que é por isso que eu não chorei hoje, que eu então, chorei muito que eu já. sou- Mas eu tô arrepiadinha. E eu aprendi a chorar, né? Eu era muito dura comigo. Vamos fazer um episódio um Muito. dia só sobre chorar e acolher as nossas Eu emoções. tenho muita coisa pra falar sobre choro. Eu acho que Amiga, aqui, precisa. ó, a minha Coisa. dermatite, isso aqui é choro adiado, tá? E a Choro minha adiado psoríase? causa, né? A minha psoríase também. Amiga, bom, já temos o próximo episódio. Segura pra no que vem. 2023. Se você quiser esse episódio, inclusive, comenta pra gente Exatamente. saber. O que você quer da gente? É isso, estamos aqui. Instagram Imagina... Nossa, até esqueci, gente. Tô tão cansada. Ariel, me ajuda, Ariel. Imagina Juntas Underline, não é? Imagina Juntas Underline no Instagram e no Twitter. O nosso Instagram e o nosso... Gente, eu tô maluca. Ariel, muito obrigada, como sempre, nos salvando. Imagina Juntas Underline, Instagram e Twitter. E a gente também tem um TikTok, que esse eu sei. TikTok é Imagina Underline Juntas. E continue por aí, que tem sempre especial de e-mail no episódio. Sim, continuem com a gente, que não terminou ainda, hein? Não terminou? Não. Não terminou. Pra você ver como a gente tá longo nesse E me episódio. sigam também. Eu posso fazer o meu jabá? É verdade, é que a gente tá tão acostumada a te ver todos os dias e falar com você. Deve, Se quiserem amiga. me seguir, a gente fala de uns assuntos duros, de um jeitinho carinhoso lá no Simplão. Com essa voz linda. É Roberta sem MRG, é Camargo sem vogal. Estou entregando notícias diárias enquanto eu faço meu café. Às segundas a gente fala de política, economia, educação, saúde. E aos finais de semana entrego o samba, que é o que eu tenho. Perfeita. Entrego eu tomando uma breja na roda de samba. Exatamente. Corretíssima. É isso. Gente, Muito obrigada. obrigada. Eu tô Ai, muito feliz. eu tô Isso aqui muito tinha que feliz, acontecer amiga. desse jeitinho. Sim. Obrigada, vocês são incríveis. Ah, você Ai. que é. A gente que agradece. A gente vai ficar se lambendo agora. Tchau pra vocês. gente. Tchau. Tchau. E chegamos no nosso quadro maravilhoso, que é o... Especial de e-mails! Estou muito animada pra esse momento. Vocês podem mandar e-mails pra gente sempre. Qual é o e-mail, amiga? especialdemails@gmail.com com Exatamente. 3 As. Perfeita. Então, a gente separa aqui alguns e-mails pra dar pitaco na vida de vocês. Meter o bedelho, dar conselhos de coisas que a gente mesmo faz tudo ao contrário. Porque a vida é assim, né? Conselhos duvidosos, né? A gente trabalha dessa forma, tá bom? Então vamos lá, eu escolhi um e-mail aqui e vou ler pra gente. Olá, Jéssica e Tchulin, ou devo dizer, donas do maior comeback da podosfera. Antes de tudo, parabéns e muito obrigado por trazerem o Imagina de volta. Me chamo HM, tenho 22 anos e em 2018 eu mandei um e-mail para Imagina falando como minha vida estava tão monótona que eu mal tinha vontade de sair da cama. E bem, os ícones me ajudaram a dar um jeito nessa situação, tanto que agora é difícil até mesmo achar o caminho de casa aos finais de semana. Fez a escolinha Imagina Juntas de diversão. Viciados em viver, é isso. Dito isso, venho lhes pedir ajuda para conseguir superar uma paixão à primeira vista que não deu certo. Senhoras, anotem o número que o seguinte foi esse. Em setembro, estava com alguns amigos numa balada de K-pop em São Paulo e em determinado momento vi o homem mais lindo da minha vida. Instantaneamente travei e senti meu corpo queimando. Devo ter ficado alguns segundos olhando para ele até que voltei para a realidade e disse para uma amiga: Amiga, hoje a sua única missão é fazer com que eu fique com aquele cara ali. Resumidamente, ela falou com o boy e ele disse que só ficava com pessoas que tinham atitude e iam falar com ele diretamente. Foi nesse momento que eu desisti de tudo,
pois fico completamente travado perto de homens bonitos. Tanto que tentei chegar do lado dele, mas fiquei parado sem conseguir abrir a boca e ele foi embora. Só que, né, nem tudo estava perdido. Algum tempo depois, eu estava na fila do banheiro. Algum tempo depois nessa balada, né? Nessa balada, Tanto que, aí eu falo assim, estava na fila do banheiro e notei que ele estava algumas pessoas atrás de mim. Virei pra frente e fingi que nem tinha visto ele, de tão ansioso que eu ficava quando olhava pra ele. Porém, quando eu estava saindo do banheiro, senti alguém puxando minha mão. Meus amores, ali eu me senti numa cena de filme romântico, onde tudo fica em câmera lenta e não existe nada além do casal protagonista. Eu me virei pra trás e era ele. Ele me puxou pelo braço, meus amores. E olhando no fundo dos meus olhos, ele perguntou: era você que queria ficar comigo? Eu dei um sorrisinho bobo e, de repente, eu estava nos braços daquele homem. E foi um dos melhores beijos que já dei na minha vida. De um jeito que não seria capaz de descrever, mesmo se eu fosse PhD em letras. Tudo que eu sentia eram borboletas na minha barriga. Depois de um beijo incrível e inesquecível, conversamos um pouquinho. Perguntei seu nome e vamos chamá-lo de Rodrigo. E trocamos instas. Cada um foi pro seu lado e, de vez em quando, nós nos encontrávamos pela balada e dávamos uns beijinhos. Depois da balada, começamos a conversar e eu pensava nele o tempo todo. As borboletas no estômago não iam embora. 2 semanas depois, tivemos o nosso primeiro date, que foi incrível. Eu estava completamente apaixonado por ele e ele era 100% minha idealização de homem perfeito. Não só da aparência, como da personalidade, atitudes e tudo mais. Eu achava que ele também sentia algo parecido, pois era isso que ele demonstrava. Porém, alguns dias depois do nosso date, ele começou a ficar distante. E depois veio a bomba. Ele disse que tinha gostado muito de mim, que sentia que já me conhecia há tempos e que tivemos uma conexão muito boa. Mas que ele não sabe o porquê, mas não via nada rolando além de amizade. Nossa. Meu Deus, o balde de água fria. Ele, inclusive, se desculpou por isso e eu disse que ele não precisava se desculpar por nada. As borboletas se transformaram em morcegos. Gente, que tristeza. Enfim, 2 meses depois, ainda estou pensando no homem que vi só 2 vezes na minha vida. Não tem um dia que eu não pense nele e em como ele era apaixonante. Meninas, por favor, o que eu faço? Já saí para vários rolês, fiquei com outros caras, já tive dates, tudo na tentativa de esquecer ele. Mas será que eu realmente devo deixar de correr atrás, do homem dos meus sonhos? Eu não quero parecer aqueles caras insuportáveis que não sabem levar um fora. Mas eu realmente não sei levar um fora, porque o quê? Estou apaixonado por ele. E ainda me dói muito saber que uma história que tinha tudo pra dar certo não deu. Desde o dia que ele me disse que não iria rolar nada, não falei mais com ele. Mas essa vontade não sai de dentro de mim. PS, quero desejar muita sorte pra vocês nessa nova temporada do podcast. Estou anexando aqui no e-mail uma foto que tirei com vocês no evento do Imagina, no CCBB em 2018. Muito bom, porque a gente tem uma carinha agora pra esse e-mail. Bom, HM, um beijo pra você. E vamos lá, amiga, que você tá com a mão na cara durante toda a história, de nervoso. Não, porque pra mim é umas coisas, tem umas partes muito boas, que é assim, o relacionamento que tinha tudo pra dar certo. E eu sei, cara, você encontrou ele 2 vezes, acalma esse coração. Uhum. Paixão é muito bom, atração é muito gostoso, mas assim, ó... Emocionou! Emocionado! 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 É isso, a gente tá emocionado! Emocionou! E aí, o que acontece? Tem uma coisa muito louca do nosso cérebro que eu vou te contar agora. Que quando a gente fica idealizando uma paixão, pensando na paixão, pensando na pessoa, pensando situações, pensando coisas, o nosso cérebro entende igual como se você tivesse vivido essas coisas. Então, você tá realmente apaixonado. Sim. Realmente. Só que você tá apaixonado por uma ideia, não é por ele. Você tá apaixonado por uma fantasia da sua cabeça que você criou, né? De uma relação, de uma coisa que poderia dar muito certo. E que tal. Eu acho que a partir do momento que você olhar isso com tipo assim, cara...
tô muito apaixonada pela história que eu criei na minha cabeça. As coisas começam a se dissipar mais, assim, que você tá idealizando. Você falou várias vezes, ele é tudo que eu idealizava como bonito, não sei o quê, legal, personalidade. Você conviveu tão pouco que você não tem como afirmar isso. Sim, porque é a primeira impressão que você tem da pessoa. Você nem chegou na outra camada pra descobrir se realmente tudo aquilo era tudo aquilo. E muda tanto. Assim, conforme você vai se afeiçoando, criando intimidade, você vai deixando pra trás aquela pessoa que era, na verdade, a sua idealização. E depois você vai se conectando com a pessoa de verdade que existe ali. Mas para isso, precisa de tempo, intimidade, disposição dos dois lados. Então, é uma série de coisas. Então, assim, nossa, eu entendo muito ficar eu tinha essas paixões de metrô. Pegava metrô, eu tinha umas paixões de metrô. Eu falava assim, gente, é o homem da minha vida. E tinha um que a gente pegava sempre no mesmo horário. E eu ficava nervosa, assim, de mão suada e tal. Já tive paixão platônica por professor, que eu não conseguia falar com o professor. Todo mundo me zoava. Que quando ele ia falar qualquer coisa e falava comigo, eu ficava vermelha. Assim, uma vez eu tava de blusinha na faculdade, ele falou assim, você tá até com as costas vermelhas, porque ele falou com você. E eu, assim, eu era muito apaixonada pelo professor. Professor Thiago, se você quiser, até hoje. Um beijo, professor Thiago. Eu virei uma grande mulher, tá? E uma grande gostosa. Uma grande gostosa. Tô malhando todo dia. Então, professor Thiago, um beijo. E as minhas amigas achavam nada a ver, assim. Eu, sério, ele é tudo. Por quê? Porque eu vi ele passando no corredor e ele era muito novo pra ser professor. Eu vi ele passando no corredor e eu fiquei assim, quem é esse cara aqui? Nossa, que gato. Será que é desse andar? Não sei o quê. Aí ele passou e voltou na nossa sala. Falou, boa noite, pessoal. Eu, O professor. é meu professor! Paixão. Mas eu acho que pra se livrar dessa paixão, é entendê-la como uma fantasia da sua cabeça. Essa pessoa está vivendo a vida dela. Foi super sincera com você, que legal, né? Eu achei legal também. Achei super de boa, assim, olha, só acho que... E quais são os motivos? Motivos dela também, não cabe a você não poderia... Acho que ir atrás é nada a ver, porque ele já deixou bem claro que... Não, e aí é pior, porque assim, o não você já tem, você quer realmente ir atrás da humilhação? Sabe? Não precisa ir atrás da humilhação. E pode ser que, assim, em algum momento da vida, lá pra frente, daqui a 5, 10 anos, vocês se reencontrem. Porque isso acontece na vida. Eu já peguei gente assim, hein? Eu também. Né, gente? Que você... Ai, aquela pessoa Aquela aí fala coisa. comigo, não sei o que, não sei o que. Aí depois que pega, é tão, tipo... Nossa, qualquer coisa. Uma vez eu fiquei também, assim, tipo, cozinhando um boy anos. Aí quando eu peguei o boy foi, nossa, tão sem graça. E ele era meio babaca também, que eu fiquei assim 3 segundos com ele. Eu falei, ai, tá bom, então beijo, já deu. Coisas que podem acontecer. Entendeu? Pode acontecer, porque aí vocês podem se reencontrar. E aí também, e nem precisa ser daqui a muito tempo, pode ser daqui a 1 ano. E aí o negócio às vezes não flui, porque você vai conhecer ele de fato. E aí ele é chato, entendeu? Ele tem alguma coisa que te irrita. Você não sabe de verdade como é que é o negócio. Então, assim... Eu acho que é o famoso encarar, né? Vamos pôr os pezinhos no chão, encarar. Aceitar. Nossa, eu fiquei maluco, doente, obcecado por um boy no rolê, entendeu? Fiquei doido mesmo, assim, ó. Pirava. Aceita, não vai atrás e lembrar que tá rolando uma, né, fantasia da sua cabeça. Daqui uns anos você vai estar rindo disso. Nossa, com certeza. Você vai estar rindo. Você vai estar rindo com seus amigos, com suas amigas, assim, ó. Brindando shot de tequila. Gente, aquele surto que eu tive. E tem umas paixãozinhas, assim, que às vezes quando você vê a pessoa de novo bate, assim, você fala, ai... É tipo só seu cérebro lembrando como você já se sentiu em relação a ela. Então, assim... Tá tudo bem. Tudo bem. Exatamente. Não precisa se animar mais do que isso, não. É só uma lembrancinha que você tem ali. Eu amei. Então, é isso. Boa sorte pra você. Acho que também, quando você tirar um pouco da cabeça essa ideia dessa vida que poderia ter vivido, você abre espaço pra viver coisas reais com pessoas que queiram também. Exatamente. Arrasou, amiga. É Né? isso. Perfeito. Então tá, gente. Semana que vem estamos de volta e podem continuar mandando e-mails que a gente ama ler aqui e receber pra vocês, tá bom?